Olá, espero que estejam todos bem e estejam aproveitando o CIST 2021. Agora vou apresentar um trabalho que tem o título Estudo sobre os casos de dengue utilizando técnicas de análise de dados, um estudo de caso no estado de Pernambuco, Brasil. Eu sou Angélica Félix de Castro e a outra pesquisadora é Amanda Gondim de Oliveira. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem 17 doenças negligenciadas, as quais não dispõem de tratamentos eficazes ou adequados e atingem principalmente a população de países pobres. Algumas DNs, como dengue, zika vírus, chikungunya, são também conhecidas como arboviroses. O uso de ciência de dados e análise de dados na área da saúde tem sido utilizado como forma de entender o contexto e definir padrões importantes. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo utilizar a ciência e análise de dados para compreender dados oficiais dos casos de dengue no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, no ano de 2020. As arboviroses são doenças causadas pelos chamados arbovírus, que inclui o vírus da dengue, zika vírus, febre chikungunya, febre amarela. O Brasil é um país tropical de grande extensão territorial, mais de 8 mil quilômetros quadrados e com quase 212 milhões de habitantes. Mais de um terço do território brasileiro é recoberto por florestas tropicais ou outros ecossistemas naturais com condições ideais para a ocorrência de diversas arboviroses. Então, nesse sentido, estudamos ciência de dados, estudamos análise de dados para poder tratar com arboviroses no Brasil, no estado de Pernambuco, no ano 2020. Então, ciência de dados não engloba somente a ciência da computação. Ela é uma interseção entre ciência da computação, estatística e matemática, e, logicamente, você tem que entender também um pouco o domínio do seu objeto de estudo. Então, ciência de dados vem a ser uma interseção disso tudo, não é um assunto só, são vários assuntos envolvidos. A análise de dados, ela compõe uma função mais específica que faz parte do campo da ciência de dados. A ciência de dados ela é muito mais ampla e a análise de dados é mais específica. Você vai analisar dados que lhe interessam, dados do seu estudo de caso. Trata-se de uma abordagem mais focada na descoberta de novas relações ou fatos que previamente eram desconhecidos e muitas vezes a análise de dados ela faz uso de gráficos e ferramentas de visualização de dados para esta exploração. Então, o presente trabalho teve como objetivo um estudo exploratório que avaliou os casos de dengue no ano de 2020 na área metropolitana de Recife, capital do estado de Pernambuco. A base de dados que nós pesquisamos foi a base SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e também no portal oficial da Prefeitura do Recife, que registrou 1.009 casos de doença na cidade. Os dados foram estudados e analisados por meio de técnicas e ferramentas da área de análise de dados, com o objetivo de fornecer uma melhor visualização e interpretação dos dados, tanto fornecido pelo SINAM como fornecidos pela Prefeitura da cidade. Então, fazendo uma análise dos dados temporais de dengue em Recife de 2013 a 2020, tem-se essa tabela, Aqui em cima são os anos, os anos de 2013 a 2020, e aqui são os casos de dengue registrados em tais anos. Percebam que o ano de 2016 é o que teve mais número de casos, 18 mil, E começa a ter uma diminuição após 2016, é melhor visualizado nesse gráfico aqui. Percebam que 2013, 2014 e 2015 vai acontecendo um pequeno aumento, 2016 tem o pico, de dengue em Recife, e depois começa a diminuir a quantidade de casos. O ano 2020 já é registrado um baixo número de dengue na cidade de Recife. Então, o que nós fizemos? Além de pegar essa informação temporal, por que isso aconteceu, em termos computacionais, utilizamos a linguagem de programação Python, com as seguintes bibliotecas. Utilizamos a biblioteca Pandas, Matplotlib, NumPy e PyLab. Então, foram as 4 bibliotecas que utilizamos do Python para extrair informações desses casos de dengue em Recife. Após extração e pré-processamento dos dados, iniciou-se a fase de análise e mineração desses dados e os seguintes resultados foram obtidos. Então, a partir de agora, eu vou mostrar vários gráficos, a partir da análise de dados, para poder entendermos essa situação da dengue em Recife no ano 2020. Então, aqui percebe-se que tem mais de 35% diagnosticado como dengue, sim, é dengue. Alguns casos foram descartados, sem diagnóstico conclusivos, e aqui também tem dengue com sinal de alarme. Então, nesse trabalho, focamos mais aqui em dengue e dengue com sinal de alarme. Esses aqui, descartados, inconclusivos, sem diagnósticos, não foram levados em consideração nessa pesquisa.
tá bom? Existem alguns bairros que têm a maior quantidade de casos de dengue, como esse bairro aqui, ó, o Iburá, bem mais casos de dengue que outros bairros, né, como Prado, Boa Viagem. É sabido que esse bairro do Iburá é um bairro de periferia, né, provavelmente não tenha tanto saneamento básico, não tenha tanto a parte de saneamento, de limpeza mesmo, então isso pode ser a explicação de ter tanto caso de dengue cadastrado aí esse bairro Iburá. Isso é motivo para novos estudos, né. Entre os sexos, a diferença é muito pequena, 53% são do sexo feminino, enquanto 47% é masculino, então a dengue não escolhe sexo, homens ou mulheres podem pegar dengue, né, não tem uma preferência nesse sentido. E os sintomas mais frequentes na dengue foram esses, ó, febre, cefaleia, mialgia, dentre outros, né? E aqui leucopenia, conjuntivite em bem menor proporção, bem raro mesmo, bem pouquinho mesmo. O histograma da idade dos pacientes, pelo histograma é possível perceber que a dengue, ela não é tão séria em idosos, né? Então, você vê aqui que não é tão séria, muito pelo contrário, ela acomete mais pessoas consideradas jovens. Então, aqui o pico do nosso histograma é aqui entre 24 e 30 anos, ó. Então, o pico, então, são pacientes jovens, né, que pegam o dengue e aí a base de dados mostrou muito isso. A dengue pega muito em pacientes jovens, não necessariamente em idosos. Aqui no Boxplot, com a idade dos pacientes, percebe-se isso, né? Os pacientes variam entre 20 e 40 anos, é um público jovem, né? Então, não são os idosos que são muito afetados pela dengue, a parte jovem é bem mais, realmente. E aqui também um boxplot com a idade dos pacientes, também não há grande diferença, né? As mulheres geralmente foram entre 20 e 40 e poucos anos, 40 e poucos anos, e os homens, o quê? De 15 a 40 anos. Então, é o público jovem, né? Então, a dengue, ela é muito presente no público jovem, muito mais do que nos idosos, tá? Aqui, outro histograma com a idade dos pacientes que se internaram. Mais uma vez, os idosos não são um problema, ó, aqui realmente é a ala jovem, ó, de 30, 35 anos, entre 35 e 40, então é um pessoal novo que precisou se internar por causa da dengue, é um fato bem interessante isso, né? Aqui também um boxplot com a idade dos pacientes que se internaram, de 18 e pouco menos de 40 anos, né? Então é uma doença interessante, né? É uma doença interessante que os jovens são os mais afetados realmente. E como a evolução final dos pacientes, mais de 90% são curados, né? E aí teve esse pouquinho aí, pouco mais de 9%, eles foram ignorados ou sem registro, né? Então, assim, a boa notícia é que existe muito mais cura do que não resolução da doença da dengue, né? Então, como conclusão desse trabalho, a ciência e análise de dados consiste de técnicas e modelos para entender melhor os dados existentes em uma base de dados. Esse estudo apresentou uma análise preliminar dos casos de dengue em Pernambuco, no Brasil. Por meio dele, foi possível identificar os sintomas mais comuns entre os doentes e que, apesar dos jovens serem os mais acometidos, a doença atinge todas as faixas etárias, independente do sexo, né? Percebeu-se que comorbidades existentes não costumam agravar o quadro dos doentes e que existem bairros com índices de infecção bem mais elevados do que outros. Não se trata de uma doença tão fatal, pois a grande maioria das pessoas conseguem a cura e o índice de internação é bem baixo, cerca de 4%, onde a maioria consegue se curar da dengue, né? 91% dos pacientes alcançaram a cura da doença, mas muitas pessoas que procuram o serviço médico não obtêm um diagnóstico, que é bem ruim essa situação. A grande quantidade de registros incompletos na base de dados dificulta os estudos e análises estatísticas para a futura tomada de decisão dos gestores. Então, assim, era bom que fosse uma base de dados mais rica, mais completa, para se ter melhores conclusões. Então, nesse momento, quero agradecer ao UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, que patrocinou, né, que financiou essa pesquisa, e me despeço de vocês, deixando o meu e-mail, angelica@ufesa.edu.br, e também da minha amiga Amanda Gondim, @ufesa.edu.br. Obrigada pela atenção e até a próxima.